Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai explorar uma ferramenta bem interessante para a gente entender melhor o nosso estado interno, sabe? São os pilares da coesão pessoal. A ideia aqui é ter um jeito prático de medir como a gente está de verdade, por dentro e por fora. Sabe aquela sensação de que a cabeça tá pensando uma coisa, o corpo tá sentindo outra completamente diferente e as nossas ações vão por um terceiro caminho? Pois é, esse sentimento de desalinhamento interno, essa falta de sintonia, é justamente o nosso ponto de partida hoje. E o que a gente busca, então, é a tal da coesão pessoal. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que não se trata só de sentir que está tudo bem. É sobre observar, olhar para evidências concretas no dia a dia que mostram que o pensar, o sentir e o agir estão andando juntos na mesma direção. Ok? Então vamos mergulhar nisso. Para fazer essa autoavaliação, a gente começa com três pilares que formam o nosso universo interior. Pensa neles como a base de como a gente processa o mundo e tudo o que acontece com a gente. O primeiro pilar, a mente. Quando a coesão está baixa, a mente parece que fica girando em falso, sabe? Presa naqueles pensamentos repetitivos, uma ruminação sem fim e uma dificuldade enorme para tomar qualquer decisão. Já com a coesão alta, a mente opera com mais clareza, consegue organizar as ideias e manter um foco que se sustenta. Agora, o pilar da emoção. A baixa coesão aqui fica muito clara na instabilidade. É aquela irritação que vem do nada, as oscilações de humor, a pessoa é meio que arrastada pelo que sente. Em contraste, a alta coesão traz uma estabilidade afetiva. É a capacidade de sentir as emoções, claro, mas sem perder o eixo, e de se recuperar rápido depois de um estresse, de um conflito. E o nosso terceiro pilar interno, o corpo. O corpo, ele é um reflexo direto de como a gente está. Sinais de baixa coesão, cansaço constante, aquela fadiga que não passa, tensões que a gente nem sabe de onde vem. Por outro lado, a alta coesão se mostra numa boa recuperação física e até na respiração, que fica mais solta, mais profunda. Bom, mas não para por aí, porque o nosso estado interno, inevitavelmente, vai se manifestar do lado de fora. Então, os próximos dois pilares mostram exatamente isso. Como a nossa coesão, ou a falta dela, aparece nas nossas interações e naquilo que a gente cria. O pilar das relações é super importante. A baixa coesão fica evidente naqueles vínculos que drenam a nossa energia, sabe? Relações mantidas por culpa ou por uma paz de mentirinha. Já a alta coesão se reflete em relações com reciprocidade, onde a troca é clara, os limites são saudáveis e existe a capacidade de falar verdade de um jeito construtivo, sem violência. E o quinto pilar, a obra, que é onde a gente mede se as ideias saem do papel e viram realidade. De um lado, com a coesão baixa, tem aquele perfeccionismo que paralisa, sabe? E os projetos que começam e nunca terminam. Do outro lado, a alta coesão se manifesta em progresso consistente mesmo que pequeno e em entregas concretas, coisas que a gente pode ver e tocar. E olha só, existe ainda um sexto pilar. Ele é meio que opcional na análise, mas funciona como uma verdadeira lente de aumento para todo o sistema. Ele não define a coesão sozinho, mas com certeza revela os padrões que já estão lá nos outros cinco. E esse pilar é o dinheiro. A forma como a gente lida com recursos, com grana, espelha todo o resto. Um caos financeiro geralmente reflete uma desordem interna. Já na alta coesão, o dinheiro é uma ferramenta que serve a um propósito maior, e não o contrário. Ele não é o mestre que dita todas as decisões da vida. Certo. Agora que a gente já conhece os pilares, a pergunta é: como usar essa ferramenta? A chave aqui não é fazer um julgamento rápido de si, mas sim ter um método de observação, uma observação consciente e bem honesta. E aqui está o pulo do gato. A avaliação não é sobre como alguém se sente num único momento, num único dia. É sobre observar padrões, coisas que se repetem ao longo de 1 ou 2 semanas. É o padrão que revela o estado real da coesão. Para fechar o método, vamos lembrar de alguns princípios. O foco é em evidências, e não em sentimentos que vêm e vão. É preciso procurar como os pilares se conectam, observar onde as coisas fluem e onde elas emperram. E talvez o mais importante, entender que coesão não é um destino final, um lugar onde se chega e pronto. É uma prática contínua de alinhamento. E com tudo isso, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olhando para esses pilares como se fossem um mapa, observando os fatos e não só as opiniões sobre si, que história emerge sobre o estado atual de alinhamento de cada um? A resposta, quem sabe, pode ser o primeiro passo para uma coesão ainda maior